Vencendo o mal com o bem, o poder do amor redentor. Havia uma passagem antiga, escrita há séculos, que ecoava por gerações, trazendo uma mensagem tão profunda quanto atemporal. Era como um farol brilhante, guiando os corações na escuridão das adversidades da vida. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Palavras que ecoavam como um levado suave, mas firme, de que o amor genuíno e a capacidade poderiam prevalecer, mesmo nos momentos mais difíceis. Era como se cada verso desse trecho sagrado fosse um fio cuidadosamente tecido em uma tapeçaria intrincada. E em meio a essas exortações, estava o chamado para amar com sinceridade, deixando de lado nossas inclinações naturais e abraçando o caminho desafiador de Deus. Quantas vezes os seres humanos foram levados a desejar vingança, a retribuir o mal com mais mal. Mas a verdadeira sabedoria residia em uma resposta diferente. Uma resposta que não partia da carne, mas do espírito, que desafiava as convenções humanas e revelava a força da imunidade divina. E ao refletir sobre essas palavras de sabedoria, um exemplo supremo emergia dos anais da história. Jesus, o mestre do amor incondicional, personificava essa verdade. Ele foi insultado, perseguido, mas em nenhum momento revidou com ódio ou ameaças. Pelo contrário, ele se submeteu à maldade de seus captores, enfrentando a cruz com resignação e compaixão. E nesse ato de entrega total, ele triunfou sobre o mal, derrotando o pecado, Satanás e a própria morte. O mundo poderia ter pensado que o mal havia prevalecido, mas Jesus demonstrou que a força suprema era a do amor e da misericórdia. E assim sua morte na cruz tornou-se a fonte de perdão e vida eterna para todos que depositassem sua fé nele. E nós, seguidores de Cristo, também éramos chamados a trilhar esse mesmo caminho. Ao invés de responder à maldade com mais maldade, fomos instruídos a oferecer o bem como resposta. O Senhor nos lembrava que a vingança cabia a Ele e que confiava em nossas dores e mágoas em suas mãos. Assim como Jesus fez, devíamos permitir que Deus operasse em nosso favor, convivesse as mais ações contra nós em oportunidades de crescimento e aprendizado. Era um desafio, é verdade, mas uma resposta gentil e generosa, rigorosas, que nos feriram, destacava a diferença entre o bem e o mal de maneira clara e inegável. No Provérbio, capítulo 25, versículo 21, 22, ilustrava isso poeticamente, mostrando que agir com bondade em face da hostilidade poderia tocar o coração do transgressor e levá-lo ao arrependimento. Lembrávamos constantemente de algumas verdades fundamentais. Deus era o juiz supremo, e cabia a ele fazer justiça. Como cristãos, nosso comportamento deveria refletir o caráter de Cristo, e não as atitudes do mundo ao nosso redor. Ao mantermos nossos olhos fixos em Jesus, encontraríamos o exemplo perfeito de como responder às adversidades com graça e humildade. E acima de tudo, Deus sempre esteve atento às nossas escolhas, pronto para recompensar nossa obediência e amor incondicional. Era uma verdade universal, compreendida ao longo dos séculos. O mal não poderia expulsar o mal, mas somente o bem poderia fazer isso. E quando optávamos por responder à maldade com gentileza, estávamos provando que o amor e a bondade eram forças inabaláveis, capazes de romper as correntes do ódio e da vingança. Enquanto o mundo podia ser arrastado por uma espiral de retaliação e violência, os seguidores de Cristo eram chamados a diferir, a ser uma luz que brilhava no meio da escuridão. Era uma demonstração de força que não exigia poder ou sabedoria mundana, mas que revelava a força do espírito humano, capacitado pelo amor divino. E assim, a lição dos tempos antigos permanecia viva e vibrante, ecoando por corações dispostos a vencer o mal com o bem, a romper as correntes do ódio com o poder transformador do amor. Era um chamado para sermos agentes de mudança, portadores da mensagem divina que vidas transformam e moldam o destino da humanidade. Que essas palavras ressoassem em nossas mentes e corações, inspirando-nos a viver em um nível mais elevado, impulsionados pelo poder do Espírito, que nos capacitava a amar e permanecia, mesmo quando o mundo clamava por vingança. Pois a verdade eterna de Romanos, capítulo 12, versículo 21, continuaria a ecoar através dos séculos, provando que, de fato, a habilidade de Deus é mais forte do que qualquer mal. E assim, a mensagem continuou a ecoar pelos corredores da história, alcançando corações famintos por esperança e paz. Nas páginas antigas das Escrituras Sagradas,
encontrava-se uma verdade que desafiava as convenções humanas e iluminava o caminho para uma vida transformada pelo amor e pela bondade. No entanto, compreender essa verdade não significava que uma jornada seria fácil. Os desafios da vida continuaram a surgir, testando a fé e a resiliência daqueles que escolheram seguir o caminho da benevolência. Haveria momentos em que a tentativa de retribuir o mal com o mal seria grande, e o coração humano clamaria por justiça imediata. Mas nos momentos mais sombrios, aqueles que abraçaram a mensagem de Salomão contida em Romanos capítulo 12, versículo 21, encontraram força na memória do exemplo supremo de amor e prazer. Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, enfrentara o mal com uma compaixão que transcendia as fronteiras do entendimento humano. Seu coração irradiava perdão, e sua vida era um testemunho vivo do poder redentor do amor. Era como se, através dos séculos, suas palavras ressoassem suavemente em cada corações dispostos a ouvir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era um chamado para ir além das barreiras do egoísmo e da indiferença, e abraçar a unidade que o amor genuíno poderia construir. E assim, a jornada daqueles que escolheram vencer o mal com o bem seguia adiante, com altos e baixos, mas impulsionada pela crença de que a vitória prevaleceria. Eles encontraram encorajamento nas palavras de Paulo, que os lembrava de que Deus estava no controle e que sua justiça triunfaria em última instância. Podíamos enfrentar as adversidades com confiança, sabendo que sua identidade estava enraizada em Cristo e que o caráter de Salvador era a bússola que os guiava em meio às tempestades da vida. Mantendo seus olhos fixos no Mestre, encontravam a força necessária para responder com amor quando a maldade os alcançava. E quando surgia a oportunidade de retribuir o mal com o bem, eles o faziam com gratidão e humildade, pois sabiam que essa era a maior demonstração de força que poderia oferecer. Ao rejeitarem o ciclo vicioso de ódio e retaliação, eles se tornaram embaixadores do céu, portadores da mensagem que transformava vidas e corações. Sim, a jornada era ansiosa, mas as recompensas eram eternas, pois à medida que avançavam no caminho da felicidade, testemunhavam as sementes de mudança que plantavam ao redor. Onde antes havia hostilidade, florescia a reconciliação. Onde antes havia rancor, brotava o perdão. E assim, a mensagem de Romanos capítulo 12, versículo 21 continuou a reverberar na história da humanidade, um convite para ser a diferença que o mundo tanto ansiava. Não era um convite para uma perfeição inatingível, mas para um esforço genuíno de amar com sinceridade. E cada pessoa que aceitava esse chamado trilhava um caminho marcado pela esperança, guiado pela luz que venceu o mal com o bem, e cujo amor redentor permaneceu a brilhar através dos séculos. Portanto, que essa mensagem de amor e bondade continue a ecoar em nossos corações, capacitando-nos a sermos instrumentos de mudança em um mundo faminto por paz e compaixão. Pois, assim como o Filho de Deus venceu o mal com o bem, também podemos, em nossas ações cotidianas, ser testemunhas vivas desse poder transformador. Que a mensagem eterna de Salomão contida em Romanos capítulo 12, versículo 21 seja a bússola que guia nossos passos, conduzindo-nos ao destino da esperança e do amor, para que juntos possamos vencer o mal com o bem e fazer a diferença em um mundo que tanto necessita.